No Donald Trump, presidente da maior potência do mundo até o momento, né? Porque a China tá crescendo. O que tá falando aí o Donald Trump aí, ó? Ele tá cobrando a atitude do Michel Temer referente lá ao caso da Venezuela. Que as pessoas estão indo comer lá na Colômbia porque estão morrendo de fome e eles estão caçando o povo no meio da rua, né? O Nicolás Maduro, ele tava lá no Oriente Médio agora, lá na Arábia Saudita, passou lá por todo mundo, lá no Irã, os países muçulmanos lá islâmicos, pedindo ajuda deles lá. A Rússia e a China falou que tá de acordo. Agora o Trump tá querendo fazer alguma coisa, né, ali pra resolver o problema do povo na Venezuela, que não tem papel higiênico, não tem comida, não tem remédio, no qual as crianças e os adultos estão perambulando pelas ruas procurando comida e cometendo pequenos delitos. E as mães estão entregando as crianças para o governo porque não tem condições de dar comida para elas. E o governo brasileiro ficou calado, não fez nada. Ele está cobrando aqui porque quem se alinhar com Coreia do Norte e Venezuela vai começar a obter, vai ter sanções econômicas. Então seu emprego agora ele tá correndo risco porque o Michel Temer tá jogando pela lata do lixo a política externa do Brasil. E nem apazigua, não entra na situação, não dá uma voz ativa e ainda por cima se alinha ao contrário. Então se você estiver trabalhando numa empresa e que ela for exportar produto para os Estados Unidos, comece a ficar preocupado. Sapato, carne, comida, autopeça. Comece a ficar preocupado, porque se esse cara aqui decidir a mover sanções contra a Venezuela e os seus parceiros, porque agora o pessoal tá tudo alinhado lá na fronteira lá da Ucrânia com a Rússia, né? Toda a movimentação trópica, bélica, OTAN, tá todo mundo se movimentando lá agora. E o Brasil tá do outro lado, tá? Esse cara aqui, ó, ele pode chegar e começar a reduzir a importação de produtos do Brasil. E aí você vai ver o que vai acontecer aqui com o Brasil, cara. Você vai ver que é problema, viu, cara? Você vai ver que possivelmente o seu emprego vai pro saco. Você trabalha para alguma empresa que presta serviço pro governo americano ou para as empresas norte-americanas? Autopeça, montadora, sapato, carne. Então, o Michel Temer, que é do governo PTMDB, junto com o PTSDB, ele vai te ferrar, cara. Entendeu? Ele vai te ferrar. Avisa aí o pessoal aí que trabalha nessas empresas aí, ó. Eu tô dando a dica aqui, entendeu? Depois que vir aí a desemprego no lombo, aí não adianta falar que ninguém avisou, porque avisou sim, tá? Tá aí no Farsa Política, tá avisado vocês aí. Falou, um abraço no Donald Trump, presidente da maior potência do mundo até o momento, né? Porque a China tá crescendo. O que tá falando aí o Donald Trump aí, ó? Ele tá cobrando a atitude do Michel Temer referente lá ao caso da Venezuela. Que as pessoas estão indo comer lá na Colômbia porque estão morrendo de fome e eles estão caçando o povo no meio da rua, né? O Nicolás Maduro, ele tava lá no Oriente Médio agora, lá na Arábia Saudita, passou lá por todo mundo, lá no Irã, os países muçulmanos lá islâmicos, pedindo ajuda deles lá. A Rússia e a China falou que tá de acordo. Agora o Trump tá querendo fazer alguma coisa, né, ali pra resolver o problema do povo na Venezuela, que não tem papel higiênico, não tem comida, não tem remédio, no qual as crianças e os adultos estão perambulando pelas ruas procurando comida e cometendo pequenos delitos. E as mães estão entregando as crianças para o governo porque não tem condições de dar comida para elas. E o governo brasileiro ficou calado, não fez nada. Ele tá cobrando aqui porque quem se alinhar com Coreia do Norte e Venezuela vai começar a obter, vai ter sanções econômicas. Então seu emprego agora ele tá correndo risco porque o Michel Temer tá jogando pela lata do lixo a política externa do Brasil. E nem apazigua, não entra na situação, não dá uma voz ativa e ainda por cima se alinha ao contrário. Então se você estiver trabalhando numa empresa que ela for exportar produto para os Estados Unidos, comece a ficar preocupado. Sapato, carne, comida, autopeça. Comece a ficar preocupado, porque se esse cara aqui decidir a mover sanções contra a Venezuela e os seus parceiros, porque agora o pessoal tá tudo alinhado lá na fronteira lá da Ucrânia com a Rússia, né?
Toda a movimentação trópica, bélica, OTAN, tá todo mundo se movimentando lá agora. E o Brasil tá do outro lado, tá? Esse cara aqui, ó, ele pode chegar e começar a reduzir a importação de produtos do Brasil. E aí você vai ver o que vai acontecer aqui com o Brasil, cara. Você vai ver que é problema, viu, cara? Você vai ver que possivelmente o seu emprego vai pro saco. Você trabalha para alguma empresa que presta serviço para o governo americano ou para as empresas norte-americanas? Autopeça, montadora, sapato, carne. Então, o Michel Temer, que é do governo PTMDB, junto com o PTSDB, ele vai te ferrar, cara. Entendeu? Ele vai te ferrar. Avisa aí o pessoal aí que trabalha nessas empresas aí, ó. Eu tô dando a dica aqui, entendeu? Depois que vir aí a desemprego no lombo, aí não adianta falar que ninguém avisou, porque avisou sim, tá? Tá aí no Farsa Política, tá avisado vocês aí. Falou, ele tá cobrando aqui porque quem se alinhar com Coreia do Norte e Venezuela vai começar a obter, vai ter sanções econômicas. Então seu emprego agora, ele tá correndo risco porque o Michel Temer tá jogando pela lata do lixo a política externa do Brasil. E nem apazigua, não entra na situação, não dá uma voz ativa e ainda por cima se alinha ao contrário. Então se você estiver trabalhando numa empresa e que ela for exportar produto para os Estados Unidos, comece a ficar preocupado. Sapato, carne, comida, autopeça, comece a ficar preocupado, porque se esse cara aqui decidir a mover sanções contra a Venezuela e os seus parceiros, porque agora o pessoal tá tudo alinhado lá na fronteira lá da Ucrânia com a Rússia, né? Toda a movimentação trópica, bélica, OTAN, tá todo mundo se movimentando lá agora. E o Brasil tá do outro lado, tá? Esse cara aqui, ó, ele pode chegar e começar a reduzir a importação de produtos do Brasil. E aí você vai ver o que vai acontecer aqui com o Brasil, cara. Você vai ver que é problema, viu, cara? Você vai ver que possivelmente o seu emprego vai pro saco. Você trabalha para alguma empresa que presta serviço para o governo americano ou para as empresas norte-americanas? Autopeça, montadora, sapato, carne. Então, o Michel Temer, que é do governo PTMDB, junto com o PTSDB, ele vai te ferrar, cara. Entendeu? Ele vai te ferrar. Avisa aí o pessoal aí que trabalha nessas empresas aí, ó. Eu tô dando a dica aqui, entendeu? Depois que vir aí a desemprego no lombo, aí não adianta falar que ninguém avisou, porque avisou sim, tá? Tá aí no Farsa Política, tá avisado vocês aí. Falou, um abraço no Donald Trump, presidente da maior potência do mundo, até o momento, né? Porque a China tá crescendo. O que tá falando aí o Donald Trump aí, ó? Ele tá cobrando a atitude do Michel Temer referente lá ao caso da Venezuela. Que as pessoas estão indo comer lá na Colômbia porque estão morrendo de fome e eles estão caçando o povo no meio da rua, né? O Nicolás Maduro, ele tava lá no Oriente Médio agora, lá na Arábia Saudita, passou lá por todo mundo, lá no Irã, os países muçulmanos lá islâmicos, pedindo ajuda deles lá. A Rússia e a China falou que tá de acordo. Agora o Trump tá querendo fazer alguma coisa, né, ali pra resolver o problema do povo na Venezuela, que não tem papel higiênico, não tem comida, não tem remédio, no qual as crianças e os adultos estão perambulando pelas ruas procurando comida e cometendo pequenos delitos. E as mães estão entregando as crianças para o governo porque não tem condições de dar comida para elas. E o governo brasileiro ficou calado, não fez nada. O lixo, a política externa do Brasil. E nem apazigua, não entra na situação, não dá uma voz ativa e ainda por cima se alinha ao contrário. Então se você estiver trabalhando numa empresa e que ela for exportar produto para os Estados Unidos, comece a ficar preocupado. Sapato, carne, comida, autopeça, comece a ficar preocupado, porque se esse cara aqui decidir a mover sanções contra a Venezuela e os seus parceiros, porque agora o pessoal tá tudo alinhado lá na fronteira lá da Ucrânia com a Rússia, né? Toda a movimentação trópica, bélica, OTAN, tá todo mundo se movimentando lá agora. E o Brasil tá do outro lado, tá? Esse cara aqui, ó, ele pode chegar e começar a reduzir a importação de produtos do Brasil. E aí você vai ver o que vai acontecer aqui com o Brasil, cara. Você vai ver que é problema, viu, cara?
Você vai ver que possivelmente o seu emprego vai pro saco. Você trabalha para alguma empresa que presta serviço para o governo americano ou para as empresas norte-americanas? Autopeça, montadora, sapato, carne. Então, o Michel Temer, que é do governo PTMDB, junto com o PTSDB, ele vai te ferrar, cara. Entendeu? Ele vai te ferrar. Avisa aí o pessoal aí que trabalha nessas empresas aí, ó. Eu tô dando a dica aqui, entendeu? Depois que vir aí a desemprego no lombo, aí não adianta falar que ninguém avisou, porque avisou sim, tá? Tá aí no Farsa Política. Tá avisado vocês aí. Falou, um abraço no Donald Trump, presidente da maior potência do mundo, até o momento, né? Porque a China tá crescendo. O que tá falando aí o Donald Trump aí, ó? Ele tá cobrando a atitude do Michel Temer referente lá ao caso da Venezuela. Que as pessoas estão indo comer lá na Colômbia porque estão morrendo de fome e eles estão caçando o povo no meio da rua, né? O Nicolás Maduro, ele tava lá no Oriente Médio agora, lá na Arábia Saudita, passou lá por todo mundo, lá no Irã, os países muçulmanos lá islâmicos, pedindo ajuda deles lá. A Rússia e a China falou que tá de acordo. Agora o Trump tá querendo fazer alguma coisa, né, ali pra resolver o problema do povo na Venezuela, que não tem papel higiênico, não tem comida, não tem remédio, no qual as crianças e os adultos estão perambulando pelas ruas procurando comida e cometendo pequenos delitos. E as mães estão entregando as crianças para o governo porque não tem condições de dar comida para elas. E o governo brasileiro ficou calado, não fez nada. Ele tá cobrando aqui porque quem se alinhar com Coreia do Norte e Venezuela vai começar a obter, vai ter sanções econômicas. Então seu emprego agora ele tá correndo risco porque o Michel Temer tá jogando pela lata do